oração para a gente conversar aqui. Espero que todos estejam bem. Acho que nos vimos no sexto semestre. Foi no sexto? Acho que a gente falou sobre o laboratório, né? Vocês vão ver que tem algumas coisas que são idênticas, que não mudaram mesmo. Mas é sempre bom a gente estar recordando que agora vocês já estão em outro patamar, no 8º semestre. E a gente vai já ter uma discussão mais aprofundada. Para os que não estavam na aula do sexto, que já se esqueceram, porque faz muito tempo, eu vou me reapresentar. Me chamo Elaine, sou endocrinologista, estou na Unicristo há uns 14, 15 anos. Eu sou formada pela UFC há 21 anos. Passa rápido. Eu estudei com a Juliana na escola, acho que essa é a melhor parte do currículo. Estava aqui conversando com ela e disse, gente, vocês são vitoriosas, porque eu não me imagino assim, com os filhos grandes na luta, conciliando aqui a faculdade, realmente estão de parabéns. E eu também trabalho no Hospital do Coração do Messejana, então lá tem um ambulatório de dislipidemia primária. Para vocês recordarem, dislipidemias primárias são aquelas geneticamente determinadas. E as dislipidemias secundárias, como o próprio nome diz, é secundário a alguma coisa. Hoje o pedido da minha aula é para falar de casos clínicos de dislipidemia. Então, vou estar trazendo alguns casos clínicos e vou estar relembrando alguns conceitos com vocês sobre jejum, algumas doenças genéticas mais frequentes e me pediram 4 questões de prova. Eu fiz 4 questões. Se a gente olhar, prestar atenção na discussão, já está aqui todas as respostas. A diretriz que embasa essa aula é muito longa, tem quase 150 páginas. Então, acho que não tem muito sentido vocês lerem a diretriz inteira. Foca aqui que vai dar tudo certo. Eu sempre gosto, durante a minha fala, trazer a própria questão. Então, não vai ser diferente dessa vez aqui. Podem me interromper. Tem uma duração mais ou menos de 1h10. Pode falar. Posso passar os slides. Só que muito do contexto é de fala, tá, pessoal? Porque os slides são direcionadores. Então, mas posso sim passar. E aí a gente vai durar mais ou menos 1h10, 1h20. No final eu faço a chamada com vocês. Então, para vocês terminarem de sentar e a gente já começa. Então, o que a gente vai falar hoje? O que é dislipidemia? Quais são as consequências clínicas? Como é que a gente faz a avaliação laboratorial? Como é que a gente classifica? O que é o risco cardiovascular e quais são as metas a serem alcançadas? Quando a gente fala em doenças crônicas, vem à mente hipertensão, diabetes, obesidade. A dislipidemia, nenhum leigo sabe. Quem atende a atenção primária, o paciente vai dizer, eu vim para cá porque eu tenho dislipidemia. Jamais. Esse nome nem conhecido é. Então, por ele ser tão pouco discutido e conhecido, ele também é muito pouco subdiagnosticado e muito pouco tratado. E esse é um grande ponto de atenção. Porque a maior causa de morbimortalidade é a doença cardiovascular. E dentre os fatores de risco da doença cardiovascular, quais são os principais fatores de risco que a gente pode elencar? Hipertensão, dislipidemia e o terceiro é o diabetes. Então a dislipidemia ocupa o segundo lugar, só perde para a hipertensão. Porque a hipertensão descompensada altera endotélio, rim, aumenta AVC, por isso que ela está em primeiro lugar. E na sequência vem a dislipidemia. Quando a gente fala em morte cardiovascular, qual é o parâmetro do perfil lipídico mais relacionado à doença aterosclerótica? Vocês têm que interagir comigo para poder me animar. O LDL é aumentado. O LDL, ele é um componente que tem, desde os 2 anos de idade, ele causa uma doença aterosclerótica de caráter cumulativo, se você tiver ele acima da faixa de normalidade. Então, estudos de necrópsias com crianças de 2 anos mostraram que tinham estrias de gordura na aorta a partir dos 2 anos de idade. Então, é importante a gente fazer perfil lipídico na infância, sim. E a gente vai discutir quando. Vamos rediscutir, porque a gente já falou sobre isso no passado remoto. No entanto, hoje em dia, as pessoas têm buscado muito uma medicina que eu vou chamar, entre aspas, integrativa, que muitas vezes é desintegrativa, tem feito uso de muitos suplementos que nós nem conhecemos e mistura de tratamentos, entre aspas.
E hoje a dislipidemia está bem mais frequente. E por isso está tendo tanta campanha aí contra esteroides anabolizantes, por causa dos eventos cardiovasculares decorrentes desses hábitos. E aí eu vou começar para a gente refletir esse primeiro caso. Esse é um homem de 39 anos, aparentemente saudável. Estava fazendo um tratamento, entre aspas, para um emagrecimento. De repente, ele apareceu com colesterol de 1056. Como é que é o colesterol da população normal, sem fatores de risco? É difícil vocês saberem de cabeça, é menor que 190, tá? Então, extremamente alto. Daí, quando ele faz os triglicerídeos, 9.983. E ele disse que ele era sadio. Aí você vai dizer, errou. Não, o exame foi repetido e confirmado. Tá tudo certo. E aí um colega me liga, porque ele sabe que eu tenho ambulatório de dislipidemia primária, Elane, eu preciso fazer um teste genético aqui, porque é um triglicerídeo que eu nunca vi, de 9.000. Vocês já viram o triglicerídeo de 9.000? Vocês só vão ver esse aqui mesmo, porque é muito raro um triglicerídeo de 9.000. E aí eu continuei a conversar com ele e pedi para ele bater foto dos exames. Quando ele bate foto, sempre a dica, pessoal, é olhar o histórico. 260, 250, 400, 156. Uma doença geneticamente determinada não faz um colesterol normal. Não faz. Você faz várias medicações e ele não entra na meta. Então, essa pessoa deve ter uma doença polimórfica, mista, mas não é monogênica, porque em um momento da vida dela ela foi totalmente normal. Quando eu olho o triglicerídeo, 180, 650, essa pessoa com certeza tem um polimorfismo que, quando o ambiente muda, ela sobe. Mas chegou a 170, quase normal. Então, isso descarta uma doença monogênica. Se eu tivesse que pensar na doença de um gene só, seria uma síndrome, que aí vocês vão ter que prestar atenção, é a síndrome da quilomicronemia familiar. Eu vou trazer um caso para vocês fixarem e vai ser importante essa síndrome para vocês. Vocês vão ver no próximo slide essa síndrome. Se chama SQF, Síndrome da Quilomicronemia Familiar. Se você dissesse é monogênica, tem que ser um SQF. Mas eu disse, olha, isso não é monogênico. O que é que essa pessoa faz uso? Aí ele faz, isso aqui é um print de WhatsApp que a gente fica conversando. Ele diz, desenvolveu pancreatite, obviamente com níveis de triglicerídeo desse, e o interessante é que previamente ele nem tinha níveis tão altos. Pareceu tão abrupto de abril de 22 e um registro de apenas de 224 subiu para quase 10.000 os triglicerídeos. Aí, aqui são 3 pessoas conversando. O colega endócrino que me liga e um que liga para o colega endócrino, que é relato do colega. Botou um chip hormonal em algum lugar, não sei o que tinha nesse chip, interfere com o colesterol, baixa o HDL e aumenta o LDL. Mas não sei se nesses níveis aí. Restante da história do meu colega me contando. Isso aqui, pessoal, é o dia a dia. Aí você vai dizer, não, esse é papo de endocrinologista, que é contra a medicina integrativa. Não é, pessoal. Não é, isso aqui é o dia a dia. As pessoas hoje aplicam em si, mas não querem saber. Nosso consultório de endocrinologia agora é a turma que quer desfazer o uso de esteroide anabolizante. A turma está usando tanto que chega uma hora que fica hipogonático, vocês sabem que bloqueia o eixo, evolui o testículo, perde libido, azospermia, fica todo forte por fora. Mas ninguém conta sobre os outros efeitos. Então a turma procura agora para retirada. E não é fácil. Então vocês estão contando é porque vocês usam não, né? É isso, gente. Eu não vou nem perceber. Então, a gente ri, mas é tão sério isso. Eu trabalho do lado de um neurologista. De vez em quando ele me chama, olha esse aqui, 35 anos, infarto, usando testosterona. Esse aqui, AVC. Então, é muito frequente. Só que isso não ganha força na mídia. O paciente, ele não quer saber disso, essa é a verdade. Ele não quer. Ele quer a performance que ele deseja. Então, isso é um ponto muito delicado e a gente está com um caso desse jeito, nesse exemplo. E aí, eu vou relembrar o paciente, que essa paciente também tem um LDL alto. Quanto é um LDL normal de uma pessoa
que não tem fatores de risco menor que 130. 256 é muito alto. Qual é o valor do LDL que você suspeita de doença genética? Algumas coisas vocês têm que anotar, porque é tanto número, só para vocês se nortearem. Maior que 190. Então, se vocês pegam uma pessoa na família, um conhecido, bateu o olho, LDL acima de 190, será que isso não é daquelas doenças genéticas que a professora falou? Então, a primeira coisa que a gente deve pensar, será que ela tem uma doença genética? Só que, pessoal, na medicina, causas genéticas são mais frequentes do que causas não genéticas? Não. Então, na medicina, o primeiro passo é sempre o seguinte: tem alguma coisa causando esse LDL secundariamente nessa paciente? E aí é um ponto para a gente discutir. Se tem alguma doença que causa LDL alto, não genética, na pediatria, é possível. Obesidade não gera esse LDL alto, mas foi uma boa resposta, por quê? A obesidade, ela está relacionada com que perfil metabólico, pessoal? Quem é que mais aumenta na obesidade? Podem falar assim mesmo. É o triglicerídeo. Tá? É o analito que mais altera na obesidade. E ele é acompanhado de alteração em outro analito, HDL baixo. Então, esse é o perfil da síndrome metabólica, que é uma excelente pergunta para a gente fazer para vocês. Triglicerídeo alto, HDL baixo, é o perfil da obesidade. Mas ele não mexe no LDL. Se você olhar a dona Josefa, bracinho magro, perna aparente magra, uma produção abdominal. Parece uma distribuição anormal de gordura, que é super comum a gente ver. LDL é alto, não é a obesidade. O que mais seria? Uso de antirretrovirais. Paciente de tratamento, pessoas que vivem com HIV, também pode ter o LDL alto. Outra causa, que é muito comum na endocrinologia, hipotireoidismo. Talvez seja uma das principais causas secundárias de LDL alto na endocrinologia. Então, hipotireoidismo. Peguei um LDL alto, eu tenho que avaliar as causas secundárias. Eu não posso chegar para ela e dizer que tem que fazer um teste genético, a senhora está com hipercol familiar. Até então, entendido? Vamos para o próximo. Alguém conhece algum senhor semelhante a esse? Está nas nossas famílias. Tem um tio desse jeito, o nosso pai, nossos avós, o vizinho. Esse é um dos perfis mais comuns da medicina, que é braço fino, eu botei aqui a caixa, mas perna fina, gordura abdominal. Vocês vão acusar que ele faz o quê? Bebe. Coitado, esse nem bebe. A gente julga, eu também julgo quando eu olho, bebe. Não bebe. Então, isso aqui é um fenômeno de lipodistrofia. Lipogordura, distrofia errático. Distribuição errática de gordura. Porque a pessoa não deveria acumular gordura só na barriga, ela deveria ser uma obesa universal. Ter o braço gordinho, as pernas gordinhas, mas a gordura da barriga. Essa é a pior obesidade. Ela está intimamente relacionada à gordura de aumento, à gordura perivisceral, à gordura epicárdica. Então, vou contar um pouquinho da história desse senhor. Ele é um senhor baixinho, de 1,57, com peso de 85. Vamos lá para o colesterol dele, mas antes eu vou contar a história. 62 anos, diabético há mais ou menos 15 anos, teve o primeiro evento dele aos 50 anos. Homem com evento abaixo de 55 anos é DAC prematura, doença arterial coronariana prematura. E mulheres é abaixo de 65 anos. Isso vive perguntando nas provas de residência. Homem é 55, mulher é 65, muda 10 anos. Então ele teve uma DAC precoce. Depois, em 2015, ele precisou fazer uma revascularização do miocárdio, botou uma safena mamária. Em 2021, botou um stent dentro da ponte. Existem 4 grupos de risco. Ou você é baixo risco, médio risco, alto risco ou muito alto risco. Essas categorias vocês também precisam saber. Posso colocar um caso e dizer, digo risco. Então, o paciente que tem muito alto risco é aquele paciente que teve o evento.
Então, esse paciente teve um evento, então ele é um muito alto risco. De acordo com o risco do paciente, você tem a meta do LDL. E a meta do LDL para o muito alto risco é 50. Então, vamos olhar o LDL dele. 104. Está dentro da meta? Não. Aí o paciente desse leigo vai dizer, mas doutora, 100 é baixo demais. Minha mulher tem 140, só que a mulher dele não é diabética, não infartou. E é difícil eles entenderem. Ele é um muito alto risco. Ele usa uma estatina de alta potência, que é a atorvastatina, regularmente. Por que eu faço questão de dizer que é regularmente? A principal causa de descompensação, de dislipidemia é não toma o remédio. Os pacientes mais humildes também estão na rede social. Vocês acham que a rede social é a favor ou contra as estatinas? Contra, né? Por quê? O que é que elas contam lá? O que é que vocês ouviram falar da estatina? Da mialgia, isso é uma verdade parcial. O que mais? Alzheimer, né? Que eles contam, não dá, viu, pessoal? O que mais? Eu recebi uma paciente semana passada, conhece uma vizinha que transplantou o fígado, porque tomou a estatina. A da semana passada foi essa. Então, e tem um colega que é um ativista contra as estatinas. Quem é? Laí Ribeiro. O Laí Ribeiro, ele tem, eu acho que todos os pacientes messejana são seguidores. Porque os pacientes chegam, assim, é porque eu já me trabalhei, assim, total. Você não me abala mais por coisa pequena. Eu vou passando, doutora, é aquele, né? É aquele o quê, Lúcio? Aquele, né, remédio que o doutor Laí Ribeiro diz que a gente, se puder, não tome, tarará, tarará, tarará. E aí eu já me trabalhei, e naquela hora eu não tenho mais a raiva, eu lamento pelo acesso àquela informação, e eu explico com o maior carinho. Porque eu preciso que ele seja meu seguidor, e não do Laí Ribeiro, né? Então, aí o paciente pergunta qual é o meu canal, eu não tenho um canal. É fácil não, pessoal. Vocês ainda vão sair do mercado, se preparem. E daí, quando você pega um paciente como esse, você tem que perguntar se o uso é regular. E vocês viram que eu frisei esse outro colesterol que eu chamei de não HDL. Também vocês precisam saber. O que é o colesterol não HDL? Ele é autoexplicativo. É o colesterol menos o HDL. Você pega o valor do colesterol, que está aqui nesse paciente, deixa eu ver se eu coloquei. Não botei o colesterol dele, mas numa possível questão vai vir. O colesterol vai vir o HDL, eu vou tocar o colesterol não HDL, né? Pergunta de maternal. Tem um intuito. O colesterol não HDL, ele tem uma tradução. Ele vê as partículas proaterogênicas não medidas no exame laboratorial. Entendi nada. A gente falou que tem uma partícula proaterogênica inquestionável, que é o LDL. Mas existem outras partículas decorrentes da degradação do próprio LDL e dos triglicerídeos. E essas partículas não são medidas. E juntas elas estão dentro do colesterol não HDL. Qual é a meta do não HDL? É 30 acima do LDL. Quanto é o LDL para esse paciente, pessoal? Então o HDL deveria ser, então ele está fora da meta. Esse paciente está protegido? Não. Por isso que ele tem tantos eventos subsequentes. Isso a gente chama de risco residual. Triglicerídeo 174. O pai e o tio tinham doença coronariana. Fortiga, que é o inibidor do SGLT2, glifagem ele usava. Enalapril AS, carvedilol, espironolactona e clopidogrel. Aplicada até boa. Então, esse é um dos casos mais comuns na endocrinologia. É um diabético até compensado, com gordura abdominal e um perfil lipídico desfavorável. Fazendo essa abertura aqui já fica mais simples. Dislipidemia é qualquer alteração do perfil lipídico. E ela representa a normalidade de lipoproteínas. Só para a gente lembrar, a gente tem duas fontes de lípidos. Uma que vem do intestino, então onde a gente come, as partículas grandes, são os quilomicrons. Esses quilomicrons sofrem ação da lipase lipoproteica. Não vou perguntar nada disso, pessoal, mas é bom que vocês entendam minimamente. Lipase lipoproteica. Aí vai quebrando ele vai ficando menor, gera esses remanescentes que são captados para o fígado na forma de ácidos graxos,
sofre seu metabolismo pela lipase hepática e forma o VLDL, que se transforma em IDL, o LDL pela lipase hepática, que volta para a captação do fígado. Então, a gente nesse intercurso, os tecidos, o fígado também produz o HDL, que fica fazendo a varredura, e fica fazendo a troca de conteúdo lipídico no transporte reverso. De tudo isso aqui, a única informação é que tem duas fontes de lípides, a boca e o fígado. E que elas partilham um metabolismo comum, lipase lipoproteica. E que se eu tiver uma doença da lipase lipoproteica, que eu vou mostrar para vocês, os quilomicrons sobem, porque não tem quem degrade eles. E isso é aquela doença, síndrome da quilomicronemia familiar. O cara tem um defeito genético bem aqui e o quilomicron fica alto. E aí o triglicerídeo dele dá 10.000. No entanto, você pode ter outros defeitos. O LDL é metabolizado pelo fígado. Se eu tiver uma doença no receptor do LDL, o que acontece com o LDL? Sobe. Então a hipercol familiar é defeito no receptor do LDL. Então, se vocês entenderem minimamente a fisiologia, vocês vão saber o nome do problema. E aí essas lipoproteínas têm tamanhos diferentes. Olha o tamanho do quilomicron, né, como ele é grande, esse aqui é um pedaço. E aí ele vai sendo degradado pela lipase lipoproteica em partículas menores. O HDL não faz parte porque ele é secretado diretamente pelo fígado e tecidos. O LDL, ele vai sendo reduzido, ele fica bem pequenininho e denso e consegue fazer transcitose, que é atravessar o endotélio e se acumular na matriz dos vasos e gerar o processo da aterosclerose. Quanto menor o LDL, pior. Todo LDL só caminha ligado a uma ApoB. Vocês já ouviram falar ApoB? Dose ApoB. Ou dose que só ApoB, mas eu pergunto, por que serve ApoB? Mas dosar todo mundo dosa. A ApoB é a partícula carreadora do LDL e de todas as partículas proaterogênicas. Mas as partículas proaterogênicas eu posso ver aonde que eu disse para vocês? No colesterol não HDL. Então, se eu olhar o não HDL, eu já tenho uma noção de partículas aterogênicas que deve bater com a ApoB. Se eu dosar uma ApoB e ela estiver alta, o não HDL tem que estar alto e o LDL tem que estar alto, porque ela é ligada com ele. Entenderam o que é a ApoB? Ela é o transportador, porque eles não mandam só, tá? Muito bem. A aterosclerose, ela começa exatamente nos 2 anos de idade. Então, vai tendo pequenas estrias e ela é cumulativa, até formar a placa. Por isso que crianças com hipercol familiar têm que tratar desde a infância. Os estudos mostram que as que se tratam desde a infância, elas se assemelham em risco à população normal na vida adulta. E como é que a gente avalia esse pessoal? Através do perfil lipídico. A gente usava esse termo lipidograma, não mais se usa. Agora você faz um perfil lipídico, que é o colesterol total, o triglicerídeo, o HDL, o LDL e o VLDL. É importante avaliar o colesterol não HDL. Só um instante. Eu não estou dando aula à tarde e as minhas filhas estão no inglês. E a minha sogra ia buscar. Se ela está ligando, esqueceram dela, né? Vou só dizer aqui uma mãe. Não, Ju, por isso que eu jamais terei condição, entendeu? O não HDL são os remanescentes de lipoproteínas. Então, lembrem disso, pessoal. Como é que a gente avalia? Colesterol total, HDL e triglicerídeo. Todas as partículas aterogênicas são avaliadas. E a gente tem que recordar a normatização do perfil lipídico. Com essa informação importante, grave. Colesterol total e o não HDL são adequadamente avaliados sem a necessidade do jejum. Não precisa de jejum para colesterol total, LDL e não HDL. E o próprio HDL. Didaticamente melhor, só quem precisa de jejum são os triglicerídeos. Então, qual o único analítico que precisa de jejum? Triglicerídeo. Precisa, entre aspas, para uma primeira
laboratorial ou de risco, todos podem ser colhidos sem jejum, porque o exame laboratorial vai ter valor de referência com e sem jejum. Porém, se o triglicerídeo estiver acima de 400, você tem que fazer uma nova coleta sob jejum. Pergunta: paciente fez um exame sem jejum e foi levado para o seu médico. O médico criticou. Não pode ser feito exame sem jejum. A conduta do médico está como? Inadequada? A normatização diz que sim. Se estiver alterado, é que a gente deve repetir. E quando é que eu posso dispensar o jejum? Essa tabela é importante para vocês. Na maioria dos pacientes, incluindo a avaliação inicial do perfil lipídico. Às vezes o paciente diz assim: não vou fazer sem jejum não, que é a primeira vez que eu faço no perfil lipídico. Não tem problema. A avaliação de risco cardíaco, sem jejum. O paciente está internado porque teve um infarto. Teve um infarto, nas primeiras 24 horas, você pode fazer uma avaliação do perfil lipídico. Você não deve fazer depois, porque muda todo o perfil lipídico depois dessa internação. Criança, e é excelente porque fazer jejum de criança é difícil. Idosos, pacientes que estão em terapêutica estável de estatina. Idoso é muito bom, porque para idoso também é difícil ele fazer jejum. E quando é que não dá para fazer jejum, pessoal? Vamos pensar, não é nada difícil. Se eu vou dosar a insulina de uma pessoa e eu digo para ela comer, aquela insulina reflete o status basal dela? Não, porque ela é secretada mediante a glicemia. Então é só assim ter um pequeno consenso que você sabe o que pode ter jejum e o que não pode ter jejum. Então, se eu for avaliar uma insulina, se eu tiver um triglicerídeo acima de 400 ou 440, se você está sendo acompanhado por uma hipertri grave, que realmente eu tenho que tirar todo o fator que me confunda na tua avaliação, se o paciente teve pancreatite com hipertri, se você está iniciando medicação como o Roacutan, que dá hipertri, você tem que fazer jejum. E se o paciente tem exame que necessita de jejum, obviamente. Tudo bem? Essa tabela é muito importante. Vamos lá, quando rastrear. Em resumo, quando rastrear, a qualquer hora que você descobrir se tiver fator de risco, vou dar um exemplo. Criancinha, bebê de 2 meses, fez uma infecção urinária e precisou colher um hemograma. E aí naquela coleta o laboratório diz que não deu para fazer o exame de hemograma porque o soro estava lipêmico. Lipêmico numa criança de 2 meses, está errado. Então você investiga o perfil lipídico. Então, a qualquer hora, se tiver um fator de risco dessa, a gente viu que era um soro lipêmico. Criança teve síndrome nefrótica, criança imunossupressor, tratamento oncológico, DM1, a qualquer hora fazer o perfil lipídico. Considerando que a criança é sadia, a gente deve seguir essa regra, que é praticamente essas listinhas vermelhas. Primeira avaliação antes da puberdade, abaixo de 9 anos, em torno de 9 anos. Por quê? A puberdade muda o perfil lipídico para baixo. Então você faz, antes da menina entrar na puberdade, você faz o primeiro perfil lipídico. Se ele der normal, esse perfil lipídico, você pode seguir ele a cada 3 até 5 anos. Porque é uma criança normal. Se você perdeu a puberdade, não deu, eu não fiz o exame na puberdade, faz com 17 anos. Se não tiver fatores de risco a qualquer tempo. Estamos falando de pessoas sadias. Então, quando você deve rastrear uma criança? A qualquer tempo, se tiver fatores de risco. Sendo criança saudável, antes de iniciar a puberdade. Certo? Esse gráfico diz praticamente isso. Teve um estudo no Brasil, que foi o estudo Érica, com quase 40 mil adolescentes. E esse estudo mostrou que 46% tinham HDL baixo e 7,8% triglicerídeo elevado, que é aquela percepção de que a dislipidemia mais comum é a relacionada à síndrome metabólica, triglicerídeo alto, HDL baixo. Então, isso é muito importante, isso é mais ainda no norte e no nordeste. Aqui a avaliação, para vocês verem que os laudos tem com jejum e sem jejum. Criança, 9 anos, primeira avaliação. Não tem mama, não tem pelo, alimentação entre aspas regular, colesterol total 140, está dentro da meta. O HDL, 39. Criança com HDL um pouco baixo. Triglicerídeo, 123. Ela estava sem jejum, deveria ir até 90. Então,
Isso é um rastreio com o perfil lipídico normal. O que fazer com essa criança? É mudança de estilo de vida, pessoal. Faxina alimentar e atividade física. Por até aqui, tudo bem? Vamos em frente. Como eu já tinha conversado com vocês, as dislipidemias têm dois grupos. Primário, geneticamente determinado, por favor. Secundário a alguma coisa. Que seja diabetes, hipotireoidismo, síndrome nefrótica, corticoide. Tem um ponto relevante no diabetes que vocês precisam saber. O diabetes ele é caracterizado por um estado de resistência à insulina. E aquela enzima lipase lipoproteica que eu disse, se tiver um defeito nessa lipase, atrapalha tudo isso aqui. Ela é ativada pela insulina. Se eu tenho diabetes descompensado, a lipase está funcionando bem ou mal? Mal. O que é que vai acontecer com os triglicerídeos? Sobe, porque a degradação dos triglicerídeos depende da lipase. Por isso que diabético descompensado, com triglicerídeo alto, a primeira conduta é controlar o diabetes. Depois que controla o diabetes, você olha o que sobra ainda de triglicerídeo alto. E o primeiro tratamento de dislipidemia para o diabético é estatina. Tá? Não é fibrato. Então, quando a gente pega as causas primárias, elas podem estar relacionadas ao LDL, e eu chamo a atenção para a hiperlipidemia combinada familiar, que é a forma mais frequente, em até 1 a 2% da população. A combinada familiar, ela é composta combinadamente de LDL alto e triglicerídeo alto. E tem 2 parentes afetados em gerações distintas. Então, quando você conversar com a pessoa que ela teve um evento e o parente dela anterior ou subsequente teve evento, com LDL e triglicerídeo alto é uma combinada familiar, uma doença genética. Aquele senhor primeiro da barriga protusa, provavelmente tem uma combinada familiar. É porque ele já está todo tratado. Outra causa de metabolismo do LDL alterado, que eu chamo a atenção em negrito, presta atenção, é a hipercol familiar. A hipercol familiar está presente em 1 para 200 pessoas da população. A cada 200 pessoas, uma tem hipercol. Eu não tenho dúvida que entre vocês alguém tem hipercol. E essa hipercol é caracterizada pelo LDL elevado, acima de 190, tá? A hipercol familiar pode ser homozigota ou heterozigota. A mais grave, obviamente, é a homozigota e ela é mais rara, 1 para 1 milhão. Relacionada agora aos triglicerídeos, a gente vai falar da hipertrifamiliar e da hiperquilomicronemia familiar. Antes de chegar nelas, eu vou lembrar da diretriz que vocês não vão precisar ler, mas vocês precisam consultar algumas tabelas com relação às metas por categoria de risco. Esse aqui é um perfil lipídico de um adulto acima de 20 anos. Colesterol total, menor que 190, sem jejum, menor que 190. Por quê? Porque o colesterol total, o HDL, o LDL não mudam com jejum. Conceitos básicos. Quando você olha o triglicerídeo, 150 com jejum, 175 sem jejum. O LDL, a meta que você tem que atingir, vai depender da sua categoria de risco. Muito alto risco são pessoas que já tiveram um evento cardiovascular. Eu não vou complicar para vocês. Então, assim, a gente deve ter perguntas em torno do muito alto e do alto. O do alto, você é um diabético e não teve o evento. Então, você é um alto. Se você é um diabético e teve um evento, é um muito alto. Então, o muito alto precisa atingir menor que 50 e o alto menor que 70. E o não HDL, consequentemente, 100 para o alto e 80 para o muito alto, porque é 30 acima do LDL. Tudo bem? Vamos lá. Toda vida que você pegar uma criança com colesterol total acima de 230, é uma possibilidade de um hipercol familiar. E aqui, mais uma vez, a tabela para vocês verem que com e sem jejum, o que muda são os triglicerídeos. Professora, eu tenho que decorar essas tabelas? Não. Só precisa decorar, e realmente tem que ser a palavra decorar, o muito alto e o alto. E as metas do LDL e do HDL, como se alcança, né? Voltando para a dona Josefa. Quais são as causas secundárias que eu tenho que descartar aqui?
Diabetes, hipotireoidismo, né? Eu vou dizer para vocês o que é que ela tem. PSH dela, 51,62. Tomou iodo, porque tinha um hipertireoidismo. Fez um hipotireoidismo pós-iodo, com T4 livre bem baixinho, porque ele é normal em torno de 0,7, dela está 0,12. PSH subiu e olha como é interessante. Se vocês ficarem só com isso da aula, eu já fico bem feliz. Olha o histórico dela. Como era o LDL dela? 99. Uma pessoa com uma doença genética, ela não faz em seu histórico um perfil lipídico normal. Isso aqui, pessoal, é o grande mote dessa aula inteira. Pegou uma dúvida, se a senhora traga tudo que a senhora tem em casa de exame. Se você começar a olhar que era normal, não é genético. É um hipotireoidismo. A gente faz uma pergunta também, né? Paciente que chega com LDL alto, causas desses LDLs altos, então secundários. Aqui, por curiosidade, existem calculadoras que estratificam o risco, que é bem legal vocês baixarem e brincarem de calcular o risco das famílias de vocês. Dá para salvar a gente quando vocês calculam e vão vendo que encontram pessoas de alto risco. E aqui vai ter alguns critérios que vocês vão entender o que gera muito alto, risco alto ou intermediário e baixo. Alto, teve doença aterosclerótica, tem obstrução arterial, tem uma taxa de filtração reduzida em ômega, LDL e tal, tem aterosclerose subclínica. Aí o alto, muito alto, né? Alto risco, taxa de filtração de glomerular menor que 60, LDL menor que 190. Isso não precisa decorar, só muito alto e o alto. Categorias de risco, muito alto, doença aterosclerótica significativa, já teve a coronária, cerebrovascular ou periférico, teve obstrução de leito. Alto risco é a forma mais subclínica. Pessoas que têm a forma subclínica não tiveram o evento. Por que a gente tem que suspeitar de dislipidemia? É uma criança do meu ambulatório, hoje ela já está uma moça, ela já tem hoje 18 anos. Desde os 5 anos acompanhada no empréstimo por desnutrição. O LDL era 383, a avó diabética fez ponto de safena com 47. Qual a idade da doença precoce na mulher? 65. Vó com alteração precoce, menina com LDL de 383. Na criança, todo LDL acima de 160 é suspeita de hipercol. Olha os filhos de vocês. Estima-se que existam 10 milhões de hipercol familiar no mundo. Pode ter a forma heterozigota, que só tem um gene afetado, que é um K200. E a homozigota, como o próprio nome diz, temos 2 genes afetados, e homozigose. É muito mais raro e muito mais grave. Considerando a população brasileira, a gente tem essa prevalência de 1 para 250 e 1 para 1 milhão. Só que menos de 10% são diagnosticados. É muito grave, por isso que as pessoas morrem tanto. Menos de 10%. E aí, por que, professora? Porque não lembra de dar atenção para o perfil lipídico. Não lembra. E somente 25% recebe tratamento adequado. A gente tem aí próximo quase 1 milhão de brasileiros que não sabem que tem hipercolesterolemia familiar. Como é que a gente faz a suspeição? A forma genética. Se vocês esperam encontrar isso aqui, vocês nunca vão encontrar. É raro. Eu tenho porque meu laboratório é muito especializado. A hipercol familiar, ela é uma doença silenciosa. As crianças que acompanham, você bate o olho, são normais, são magrinhas. Os pais nem levam para o pediatra, porque só levam as gordinhas. As gordinhas, em geral, não têm o hipercol familiar. E as magrinhas vão ficando doentes até a idade adulta. Então, prestem bastante atenção. Existem esses critérios de Dutch, que vocês não precisam decorar, só para vocês saberem. Hipercol familiar, o diagnóstico é sempre genético? Não! Os critérios de Dutch ou de Simon Brun são suficientes para dar o diagnóstico. Ele vai somando os scores e se for acima de 8 é definitivo. Claro que se você tem uma mutação, você já ganha 8 e acabou a história. Mas você pode somar 8 só com os dados de história clínica e exames de laboratório. Então, se eu contar uma história para vocês de que um paciente teve um infarto jovem e que está investigando hipercol familiar, se eu preciso pedir o teste genético obrigatoriamente, a resposta é não, porque existem critérios que dão o diagnóstico. E se eu tiver disponível, é interessante eu fazer? Sim. O paciente ele respeita muito mais o diagnóstico com teste genético em mãos. Mas não é uma realidade do sistema nem privado, que custa R$ 5.600,
nem público de saúde, tá? Então, o diagnóstico é clínico. E eu vou suspeitar de hipercol familiar? Quem tem história familiar de pessoas com doença precoce nas idades que eu já citei para vocês. Quando você tem alterações de pele que são extremamente raras. A maioria do hipercol familiar você descobre em rastreio de cascata. Você descobre o caso índice e vai chamando os parentes. É o principal diagnóstico de hipercol. Como é que eu faço o rastreio genético? Tem uma pessoa que eu suspeitei, faço o estudo genético, se ele deu positivo, eu chamo os demais parentes. Isso se chama rastreio de cascata. Esse é o tipo de exame que eu faço junto com o INCOP, onde eu fiz meu doutorado lá em 2015, e de lá para cá eu fico enviando os pacientes amostras de saliva para eles. É uma mutação no receptor da LDL, no exon 8, é uma mutação patogênica. Interessante. Quanto é mesmo o teste? 5.000. No consultório, professor, as pessoas fazem. Só algumas pessoas da sociedade que acabam indo para o nosso consultório, porque tem famílias aqui que têm condições financeiras e que a família inteira é doente de colesterol. Então, mas não é frequente. Esse aqui é um exemplo do caso índice, né? Aqui a gente tem o caso índice, foi esta pessoa, aí a gente chamou os filhos dela e chamamos os irmãos dela. Olha aqui, ó, para cada irmão a gente vai achando, todos são nossos pacientes. Um tem 4 anos, outro tem 10, 14, 17, 20. Esse projeto é muito legal. Na verdade, eu acho que uma das coisas mais prazerosas que eu faço hoje em dia é fazer um rastreio de pacientes do hipercol, porque aí eu pego as crianças, já tenho 20 anos aí de estrada, os meninos já estão tudo adulto, e aí você vai vendo eles crescerem bem, os pais não morrem, porque a gente descobre os pais aqui, esses aqui não sabiam, tudo risco de morte precoce. Aí a gente começa a tratar, então a família inteira vive mais. Então eu pelo menos fico muito satisfeita. Mais um caso. Essa aqui é bem interessante, pessoal. Perna fina ou grossa? Se eu botasse aqui um papel e mostrasse só as pernas, vocês colavam as pernas desse corpo? Não. Só tem na rua, pessoal, só tem essas pessoas andando. Você começa a observar. As fotos, eu fico batendo foto na rua, eu gosto. Se eu amo observar com seus hábitos. Eu trabalho no Messejano, então eu vou na rua, que é rogaciando leite direto até chegar na rua da Igreja da Glória. Direto. Eu não tenho tempo com os vídeos que eu faço. Eu faço vídeo de mães que levam filhos para a escola, que eu acho assim fantástico. Todos na bicicleta, ou assim, uma mãe muito assim, acho que elas levam os filhos da sozinha, porque não é possível que uma mulher tenha tanto filho daquele jeito. Aí elas levam, eu disse, 6h45 da manhã, eu vou só. Aí eu fico, meu Deus, essas mães, eu gosto sempre de rezar de manhã, eu disse, meu Deus, é muito assim, a mãe é uma fortaleza muito grande, uma mulher com um monte de filho desse, de repente passa uma porca mesmo, com uns 10 filhos, bacurinhos assim, atrás também. Eu fiz um vídeo, eu não estou indo para a escola, mas essa porca, gente, numa cidade que uma porca anda 6h40 da manhã. Eu mostrei pro meu marido, isso é da montagem. Não é por onde eu trabalho, com essa porca aqui andando. E aí eu acho muito bonito, porque a porca não fala, né? E os bichinhos reto na linha, ó, tá tudo andando atrás dela. Do outro lado, vocês sabem de onde é que eu estou falando? Em rogação do leite, então, vocês já viram essa porca também? Não? Assim, tem uns países aí que o pessoal está criando porco agora, né? Já vi aí, mas não é um porco, meu filho, sem condições. Mas assim, aí nessa história, onde eu chego a história de bater a foto, eu tenho várias fotos no meu celular. E é que eu sou do comitê de ética, eu sei pela Lei Geral de Proteção de Dados respeito ao outro, que eu não posso partilhar a foto, né? Bater a foto e apreciar a minha habilidade, eu posso, né? Então, eu queria que vocês olhassem mais para as pessoas. Vocês vão lembrar de mim, dessa daqui é daquelas. Essas pacientes eu tenho muitas fotos no meu celular. Vou andando, eu tô com essa aqui. E aqui, essa aqui é tudo autorizada, né? Não foi muita rua, não. Essa paciente tem uma panturrilha de quem faz muita musculação, porque é assim a lipodistrofia. Perde a gordura periférica. Ó, a panturrilha dela, se você fizer assim, não faz pinça, é só pele. Perde a gordura periférica, fica só músculo. Perna fina, coxa fina, não tem nada. Não tem. Não dá pra ver, pessoal, elas têm uma gordura suprapúbica que me incomoda, assim, me toca o coração. Às vezes eu digo assim, se eu pudesse
preciso melhorar uma coisa na senhora. Escolha a gordura aqui em cima da minha calcinha, doutor. Você vê, né? Parece nada, mas incomoda muito. E eu fico de coração partido, porque o que é que eu posso fazer para fazer isso? Nada. Aí, essa barriga avental, desproporcional a esse braço fino, que quando ela vira, eles ficam igual aquele filme que tem o Malvado Favorito. A gente até usa nas aulas, assim, com todo respeito aos pacientes. Se você for olhar o Malvado Favorito, como é que ele é? Ele é alto, pernas finas, braços longos e gordura abdominal. Ele é lipodistrófico. Então, professora, que coisa, vou prestar atenção. Tá certo. O que é que acontece com essas pessoas? Muita coisa ruim. Primeiro, eu só tenho mulheres. Aí eu fico, meu Deus, você só dá em mulher? Não, é porque a mulher, os homens devem estar morrendo. Porque assim, todos já tiveram infarto. Você tem que ter um infarto, sobreviver e marcar consulta, né? Já não é tão fácil. Os homens devem estar morrendo, procuram menos médico e os povos são confundidos com capudinhos. As mulheres, você não diz que ela bebe, você diz bebe. Não. O homem, quando bate o copo, o que ele faz? Bebe. Ela você não diz. Então os homens estão morrendo mais. História. Obesidade, 2 estentes com 43 anos, pessoal. 2 estentes com 43 anos. Então, essa senhora, ela me toca muito, porque ela é quase da minha idade. Quando ela vai, eu olho assim, meu Deus, é uma coisa assim, gritante. Faz uso de glifage, jardiança, atorvastatina e vão falecer com 53 anos. História precoce. Como é o nome desse problema? Lipodistrofia parcial. Vamos olhar se o povo não pegar muito, vocês darem o diagnóstico. Esse aqui é um outro caso que chegou com dor típica, a estente na descendente anterior, estente pérvio, mas com excelente aspecto, coronária dominante direita, mas ocluída, oclusão crônica, triglicerídeo de 383, com LDL de 198. Nome do problema? 2 coisas combinadamente alta. Combinada, não, dentro das dislipidemias. Hiperlipidemia combinada familiar. Porque combinou triglicerídeo com LDL. E teve uma doença em idade jovem. Então, preste atenção quando tiver eles em combinação. E doença em idade jovem. A combinada familiar, ela é recente. Ela é caracterizada porque se expressa a partir da 2ª década. A ApoB está alto e o LDL pequeno e denso também está alto. Deixa eu ver se complicou, não sabe tudo isso não, pessoal. Tem que saber que é uma doença genética, que é a mais frequente de todas, que ela dá a partir da 2ª década, que combina 2 alterações, colesterol, LDL com triglicerídeo, tá? A transmissão é autossômica dominante, mas tem muita variação fenotípica. Os pacientes, se você olhar os históricos, às vezes o triglicerídeo está mais baixo, às vezes está mais alto, porque varia com o diabetes. Fez o teste genético e deu uma mutação na LPL, ó. Gene LPL, aquela enzima que eu mostrei lá na foto inicial. Se essa LPL estiver doente, o triglicerídeo sobe. Então, esse é um caso de combinada familiar. A gente já está terminando. E antes da gente seguir, vamos fazer algumas recordações. Quando a gente fala em doenças genéticas, eu citei 2 grupos principais, do LDL e do triglicerídeo, que eu vou falar agora. Do LDL, tem que lembrar de 2 doenças. A combinada familiar, que é combinação de 2 fatores alterados. História de doença cardiovascular a partir da 2ª década e mais de uma geração afetada. A gente mostrou, inclusive, um estudo genético. E a hipercol familiar, que é o LDL, sozinho e isolado. Auto-isoladamente, porque existe um defeito no receptor do LDL. Fechou? Vamos para o triglicerídeo. Eu vou destacar essa criança que veio com um triglicerídeo de estrelinha, não pode ser feito, porque a amostra estava hiperlipêmica. Fizeram o exame, ela teve infecção urinária, ela tinha uma bolinha aqui que não dá para vocês verem direito,
e o TGO 615, é normal? Tá verdadeiro? Não. Quando você pega uma criança com muita doença, tem alguma coisa errada. Quando a amostra está lipêmica, você tem que pensar que todos os analíticos estão alterados, errados. TGO de 615, TGP de 495, você vai dizer, essa criança está morta. Tudo errado. Não devemos fazer interpretações inadequadas. Como a amostra está hiperlipidêmica, preciso diluir a amostra para chegar aos analíticos corretos. Tá? Esses exames são errados. Isso é um erro pré-analítico. Qual é o nome da doença dessa criança? Se chama Síndrome da Quilomicronemia Familiar. Eu tive a oportunidade de ser autora desse posicionamento, foi publicado em 23. E a gente identifica se tivermos adultos em jejum de 12 horas, com triglicerídeo acima de 1.000 em 3 coletas. Ou crianças e adolescentes acima de 880, independente do jejum, em 3 coletas. Em crianças e adultos, se você tiver um menor que 170, exclui a investigação. Por isso que é importante olhar o histórico. Os genes mais comuns são esses, que não precisa decorar. E a última paciente é essa, que quando você vê com xantomas até no olho, com triglicerídeo de 8.000, eu pensava que era uma síndrome da quilomicronemia familiar. Só que ela tinha um diabetes descompensado, e o diabetes descompensado inativa a lipase e o triglicerídeo sobe. Quando eu controlei o diabetes, o triglicerídeo despencou, foi para 160. Saiu de 8.134 para 160. E o teste genético foi negativo. Então ela não é monogênica, não é a quilomicronemia familiar. Ela é uma quilomicronemia, porque tem quilomicrons, multifatorial. Então, acho que isso era o último. Era para mostrar aqui as nossas crianças do ambulatório. A gente fez uma publicação recente com isso na aterosclerose, que é uma revista de alto impacto, com essa nova mutação que a gente descobriu na quilomicronemia e aqui o meu contato. E aí, o que eu queria então resumir aqui o que a gente viu aqui hoje, né? A gente viu que as dislipidemias podem ser de 2 tipos. Quais? Primário e secundário. Primário é determinado geneticamente. Secundário a alguma coisa que pode ser. Perfeito, é isso mesmo. Diabetes, obesidade, hipotireoidismo, uso de antirretrovirais, imunossupressores são os mais frequentes. Pronto. Quando a gente olhar as causas primárias, podem ter alteração no metabolismo do LDL, do triglicerídeo ou do HDL. Qual é a dislipidemia mais comum na população? Alguém citou, é a hipertrigliceridemia, porque ela é secundária, a obesidade. Quando eu falo em causas primárias, a causa mais comum é a hiperlipidemia combinada familiar. Preste atenção. A combinada familiar tem alteração de quê? LDL e triglicerídeo. O que é que essa combinada familiar tem também, a mais, clinicamente? Pacientes jovens, com doença coronariana precoce e mais de uma geração acometida. Mostrei aqui uma paciente que eu fiz estudo genético e tinha uma mutação na enzima lipase, LPL. Qual é a segunda dislipidemia genética de LDL mais comum? Hipercolfamiliar, que pode ser o quê? Homozigótica ou heterozigótica. A heterozigótica é frequente em até 1/200, muito frequente, certo? Qual é a mutação mais frequente na hipercolfamiliar? Receptor do LDL e colesterol. Eu mostrei até uma mutação para vocês. Quando a gente avalia o perfil lipídico, a gente tem que lembrar de uma particularidade, que é a dispensa do jejum. Mas tem condições que eu não posso dispensar o jejum. Quais? Acima de 440, que eu tenho que chamar uma nova coleta. O paciente teve pancreatite por hipertri, está tratando hipertri grave. Ou se ele dosa um exame que precisa do jejum, com a insulina. Lembrando disso, vamos fechar os triglicerídeos.
Os triglicerídeos, a principal causa de triglicerídeo alto é primária ou secundária? Secundária. De causas secundária, viu, pessoal? Das causas primárias, eu citei 2 doenças. Síndrome da quilomicronemia familiar e a quilomicronemia multifatorial. Uma é monogênica, a outra é poligênica. A SQF é uma doença rara que foi descoberta aqui numa criança ocasional. E aproveitando, a gente precisa recordar quando se faz perfil lipídico na infância. Quando? Antes da puberdade. Ou em crianças saudáveis. Ou em qualquer momento da vida, se fatores de risco. Certo? Se tiverem prestar atenção, é 10. Acertem as 4 questões, por favor.